Existe uma frase que eu escutei há um tempo que era: se você quer muito parecer rico, muito provavelmente você nunca vai chegar a ter uma verdadeira riqueza. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa riqueza de aparência e por que tantas pessoas querem parecer ricos. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre patrimônio real e aquela aparência de riqueza. E por que isso é o que leva a maioria das pessoas a não enriquecerem de verdade. A gente vive numa sociedade muito de aparência e isso faz com que muitas pessoas querem, antes de atingir um certo grau de riqueza, mostrar aos outros que chegaram naquele patamar. Então, a gente primeiro vai conceituar um pouco o que é patrimônio real. Patrimônio real é tudo aquilo que você tem, ou seja, imóveis, investimentos, carros, que sejam ativos financeiros, subtraindo tudo aquilo que você deve. Então, quando você pensa em financiamento, em dívidas, esse tipo de coisa. Ele pode ser muitas vezes até invisível. Então, ele não vai ser muito evidenciado para as outras pessoas. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, investimentos, ninguém vai postar na internet, por exemplo, o extrato do Tesouro Direto ou as ações que você possui, a sua carteira de investimentos, a menos que você trabalhe com isso. Mas normalmente o patrimônio real é invisível por natureza. Daí a gente começa a entrar num contraste que é de riqueza por aparência. Porque pensa comigo o seguinte: você tem uma reserva de, digamos, 80 mil reais no seu banco, porém você anda a pé ou através de carros por aplicativo. Porém, isso para as outras pessoas pode soar que você não tem condições financeiras, porque você está andando a pé, esse tipo de coisa. Aí imagina que você pega esses 80 mil reais e compra um carro popular. Se bem que com esse valor você não consegue nem comprar um carro novo, né? Você tem que comprar ali um carro de segunda ou terceira mão. E aí você começa a andar e ostentar aquele seu bem. Porém, imagina se qualquer coisa acontece com você e você precisa da sua reserva. Você não vai ter essa reserva porque o dinheiro que você tinha você aplicou no seu carro. Então, muitas vezes essa questão de riqueza por aparência é você comprar coisas para mostrar para os outros que você realmente está podendo, você tem condições financeiras. E isso faz com que muitas pessoas entrem em dívidas, querendo, por exemplo, comprar casas, comprar carros, comprar artigos de luxo no geral. Então, quando a gente pensa em celulares, quando a gente pensa em roupas, relógios, algumas coisas que estão na moda e vão trazer um valor social, muitas pessoas acabam preferindo isso do que realmente esperar que os seus investimentos cresçam e possam realmente lhe trazer algo melhor para a vida, como tranquilidade, como poder de escolha e como segurança para, se acontecer alguma coisa, você ter aquela sua reserva. E infelizmente a ostentação é algo que está muito presente na nossa sociedade quando a gente principalmente olha e analisa as redes sociais, quando a gente conversa com alguns tipos de grupos de pessoas que muitas vezes a motivação deles é ostentar para mostrar para os outros que está podendo, sendo que talvez essa pessoa não tenha nem parado para pensar qual é o real valor daquilo que possui. E é nisso também que a gente encontra um fenômeno muito conhecido chamado efeito manada, que é aquele efeito que todo mundo quer seguir um mesmo rumo, uma mesma direção, apenas com a justificativa de que todo mundo está fazendo aquilo. Então, se todo mundo tem um carro, eu vou ter que comprar um carro para eu não ficar de fora. Se todo mundo está comprando um celular, eu vou ter que comprar. Se todo mundo está frequentando um tipo de festa específico, eu também vou para isso, para não ficar de fora. Porém, o que você não percebe é que o efeito manada também vai para o lado do não enriquecimento. Então, as pessoas estão cada vez menos pensando em construir uma reserva, construir um valor, e sim pensando só no efêmero, no agora. E quando é que isso começa? Quando é que isso realmente
se inicia na vida das pessoas. Eu tava refletindo sobre isso e eu tava pensando sobre o primeiro emprego que normalmente as pessoas têm. Normalmente a gente não começa nosso primeiro trabalho em um cargo bom. A gente sempre vai começar nos pequenos degraus, nos degraus de baixo. Então a gente pensa em um jovem aprendiz, um estagiário ou um trabalho que seja realmente num nível mais baixo. E daí, nessa posição, eu acho que a gente aceita ver que a gente tá rodeado de pessoas que normalmente ganham mais do que a gente e que tem um padrão de vida maior. Então, às vezes, a gente quer, com o nosso poder de compra menor, com o nosso salário menor, se equiparar com essas pessoas que ganham mais. Então, eu cansei de ver, por onde eu passava, por exemplo, um estagiário ter o mesmo celular que um gerente. Então, muitas vezes, a gente, para estar no mesmo patamar, a gente busca ter coisas para psicologicamente a gente pensar que a gente está no mesmo nível. Mas, no geral, nos primeiros empregos, eu percebo uma aceitação um pouco maior desse padrão de vida inferior. Porém, a partir do momento que surge uma efetivação, por exemplo, a gente começa a pensar, tô podendo mais, tô ganhando mais, tenho mais segurança. Então, acho que isso faz com que a gente tome mais riscos também em busca de comprar coisas que não precisamos. Então, é quase como se você precisasse mostrar para os outros que você subiu de nível. Você não é mais um estagiário, você agora é um efetivado. Então, isso acaba que você se envolve em algumas dívidas. Vou comprar uma moto, vou comprar um carro, sem que antes você tenha uma segurança, sem que antes você tenha um colchão que você possa ficar tranquilo caso você perca aquele emprego. Então, isso não é raro, mas eu já ouvi algumas histórias de pessoas que, por exemplo, iam começar em um trabalho, fizeram alguma dívida, seja comprando uma moto, por exemplo, um carro, meses depois perdeu o emprego. Então você nem deu tempo de você se acostumar naquele trabalho, ver se realmente é isso que você quer, a empresa ver se é realmente isso que ela quer. E você deu um passo maior que a sua perna e acabou ficando sem o trabalho e com a dívida do carro por muitos anos. Então é meio que até um passo a passo. Você troca o celular, troca o carro e começa a frequentar lugares e experiências que, se você parar pra pensar, você não quer aquilo de jeito nenhum, mas você só tá fazendo isso pelo efeito manada. E uma outra coisa muito pra você refletir é que, teoricamente, o seu custo de vida, ou seja, o quanto você custa mensalmente, não deveria aumentar tanto quanto o seu salário. Então pensa no seguinte, você trabalha e é estagiário e ganha um salário, R$1.500. Daí você vive lá com os seus R$1.500. Aí você recebe uma efetivação e começa a ganhar R$2.000. O que é que as pessoas fazem? Começa a gastar R$2.000. Mas eu fiz uma renda extra aqui e tô ganhando R$2.500. Começa a gastar R$2.500. Então, eu sei que é extremamente difícil, principalmente quando a gente pensa em morar no Brasil, custo de vida no Brasil, quanto que é o salário médio aqui no Brasil. Mas é sempre interessante a gente pensar em viver 1 ou 2 degraus abaixo do que a gente ganha. Então, nesse exemplo que eu dei, digamos que você ganhava os R$1.500, mas você gastava R$1.300 e sobrava R$200 para você investir. À medida do tempo, você começa a ganhar R$2.000. Então, ao invés de o seu padrão subir para R$2.000 também, você poderia pensar em uns R$1.500 ou R$1.600. Se fosse R$1.600, por exemplo, você já ia ter o dobro do que você investia antes. Você primeiro estava investindo R$200, agora você estava investindo R$400. E assim sucessivamente. Então, muitas pessoas podem ganhar, assim, R$100.000. Se você não tiver essa consciência de ter um padrão de vida menor do que aquele seu salário, você realmente nunca vai enriquecer. E é principalmente através dessa aparência de riqueza, você aparentar subir padrão, aparentar ter coisas, que você vai realmente se distanciar cada vez mais da sua meta financeira
E você acaba passando anos da sua vida, você vai envelhecendo, vai trabalhando 20, 30 anos, se aposenta e acaba que você termina a vida com um salário praticamente igual o que você começou, e você fica, eu deveria ter estudado, eu deveria ter mais, ter juntado mais dinheiro, e acaba que isso vira uma prisão também, porque eu percebo muitas pessoas atualmente que já estão numa idade mais avançada e mesmo assim precisam trabalhar para complementar a renda. Então, viver de aparência é uma das piores coisas atualmente. É uma das coisas que eu vejo realmente destruir futuros, porque você quer aparentar ser e não ter um patrimônio de verdade. Então, apesar de todas as críticas, eu acho que a gente tem que remar contra essa maré do consumismo, de ficar buscando várias maneiras de parecer mais rico e realmente se importar em fazer mais dinheiro, em juntar mais dinheiro e ter uma vida mais bem vivida. Porém, ao mesmo tempo, eu percebo que as pessoas ficam pensando que você ter uma vida com mais riqueza, uma riqueza discreta, é você simplesmente se privar de tudo. Então é você não ir para restaurante, você não ir para festa, você não ter um carro, você não ter um celular novo. Porém, eu acho que a pergunta nesse sentido sempre vai ser: eu realmente quero isso ou eu quero que as pessoas vejam o que eu tenho? Porque isso vai ser uma virada de chave muito grande. Se você pode ter várias experiências, mas tudo com planejamento financeiro, para você realmente ter segurança de que se algo der errado, você vai ter aquilo para lhe dar segurança. Agora eu quero saber de você qual foi a última coisa que você comprou e se essa coisa foi realmente porque você queria ou porque você queria que as outras pessoas vissem você com aquilo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!